cortes em cerimônia de leite, a bactéria não está nem aí. Ela vai lá pegar o bicho, ela não pode se o bicho é de corte ou de leite. Então, essa sintomatologia ocorre nos dois tipos de exploração. Então, isso para descarga nasal. Para o olho, um olho normal, bem redondinho, bem bonito, bem limpinho. Uma pequena quantidade de secreção ocular começando a ficar, uma um pouquinho maior e outra já bem mais feia, bem mais catarral, borboleta, já do olho, e você dá a nota. Repare que isso andando no meio dos animais, né, ou a cavalo ou a pé, a pessoa treinada já começa a observar isso aí. Então ele dá a nota, ok? Escorre a orelha, volta a falar. Isso aqui dá para o bovino de leite, né? São animais jovens, mas repare a orelha lá bem retinha, a outra já começa a ficar mais balança, tem chacoalhado de cabeça, outra já começa a cair, e ali você vê uma bem caidaça mesmo, né? Você pode falar que é o tamanho do brinco, não é? Então eu estou entrando em modo das formas preditivas. Por quê? Porque o animal fica sentido. Isso aí você percebe bem claramente o animal. Aquele boi que eu mostrei no Nelore lá no pescoço-ficado, ele já está com a orelha caída. Tá? Então eu já daria o mínimo 3, a nota 3 para ele. Então repara que até esse momento eu não botei a mão no bicho. E aí eu posso eventualmente tirar a temperatura e ver o que inteiro, né? Ou também avaliar tosse, sem tosse, com tosse induzida, aí eu tenho que pegar no bicho, né? Tosse repetitiva e assim por diante. E aí eu tenho um score. Menor que 4, eu não faço nada. Igual a 4, eu reavalio esse animal. Maior que score 4, eu trato independente se eu estou vendo ou não isso daí. Gente, eu tenho tido um resultado muito interessante utilizando essa ferramenta. Embora não se tenha, mesmo nos Estados Unidos, nada para corte, eu mantenho contato direto com quem fez isso aí, que é a doutora Sheila, e ela comenta que lá nos Estados Unidos tem muita gente utilizando e com bom resultado também. Embora ela tinha isso, feito isso daí voltado para a leite. Então, eu só queria compartilhar isso aí com vocês, porque, na verdade, se a gente treinar esse indivíduo que vai fazer o diagnóstico, e não precisa chegar nesse grau aqui, tá? Mas ele tem essa capacidade de entender isso daí, e avaliar, e numerar isso daí, muitas vezes você toma uma decisão sem botar a mão no bicho, né? Muito mais rápido, principalmente quando a gente está falando de grande quantidade de animal, o confinamento propicia esse tipo de ocorrência, né? Ele tem uma capacidade muito maior, mas ele vai com uma precisão muito mais cirúrgica, né? Se ele tem essas informações bem claras na cabeça deles. Ok? Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês, discutir, e eu agradeço a presença de vocês todos aí. Eventualmente, se tiver alguma pergunta, estou à disposição para tentar responder. Muito obrigado. Estamos numa delegação de 40 pessoas e viemos do Paraguai, de uma universidade privada do Paraguai, tem gente de agronomia veterinária. E lá no Paraguai a gente tem muito problema respiratório também. E é utilizado muito o antibiótico cefalexina. Não sei se é igual o nome, cefalexina também. Qual é a experiência que vocês têm com esse antibiótico para problema respiratório? Primeiro que o teu português está perfeito, hein? Não, vamos lá. A cefalexina é uma cefalosporina, tá? Ela é um grupo beta-lactâmico, bastante utilizado, não sei só ela. No Brasil eu não vejo muita utilização da cefalexina. Assim, essa molécula, mas vejo outras moléculas do grupo. Por exemplo, ceftriaxona, né? Na utilização, com resultados bastante interessantes também, né? Mas existem outras moléculas também, né? Tipo o furnicol, tipo a tilmicosina, que é muito utilizada, é uma das líderes, inclusive nos Estados Unidos. Mas também, eu sinceramente não tenho experiência com cefalexina, mas o ceftriaxona tem, e é um excelente produto também.
né? Tem algumas formulações hoje já de Cefalfur, né? Mas acredito que hoje no Brasil não se use tanta as cefaloporinas, né? Se use menos, não é que não se use menos, mas tem utilização. Qual o mais utilizado? Aqui, eu acho que ácido clavulânico, né? Se usa bastante, tenho visto, a tilmicosina e o fluorofenicol. Acho que os três que eu tenho visto mais sendo utilizados. Eu sou daqui de perto de São Paulo, 70 quilômetros. Há uma região montanhosa, quando faz frio de verdade. Mesmo que não for constatada uma doença, mas se começar algumas secreções, você já acha interessante já dar o remédio para eles, para não espalhar, para não começar a ter o problema do rebanho? Tem algum problema se usar remédio sem ter a doença especificamente? Celso, né? Isso. Celso, você é da onde? Só perguntar isso, né? Guarani. Ok. Vale do Paraíba. Início, Vale do Paraíba. Ok. A resposta para você é sim. Por quê? Porque eu não posso. Bovino, gente, a gente tem que pensar em grupo, né? Prevenção. Você gosta de individualizar muito animal, e quando a gente fala de gato forte, é pior ainda. Né? A individualização muitas vezes leva a você ter problema. Então, se você sabiamente, numa determinada época do ano, você sabe que, e é por isso que é importante você marcar todos os casos que você tem na fazenda. Deu pneumonia? Marca lá, pneumonia, o cara. Doença tal, o cara. E faz um gráfico depois, anual. Né? E aí você começa a entender a ocorrência sazonal de todas as doenças. Né? Mas voltando, se você tem um caso que você vê alguns animais, e eu conheço o Guarani, mesmo, né? Você pode ter certeza que se você está vendo alguns animais já apresentando, você está na pontinha da curva de Gauss. Tá? Vai aumentar e depois vai diminuir. Se tudo corresse biologicamente assim, mas pode começar a aumentar mesmo e não parar. Então o que você faz? Eu oriento eu recomendo que você entre no tratamento. Né? Agora, e tire esse animal temporariamente o resultado voltou, o resultado do tratamento foi legal, deu certo. O tratamento de todos. Eu diria o seguinte: se não está tão grande, se você não tem um histórico de problema desse tipo, eu trataria só o grupo ali, mas ficaria muito atento. Ali tem uma informação bastante interessante. Se esse grupo que você está falando passou de 10%, aí mete bala no todo mundo. Aí você vai ter problema mesmo. Tem uma pergunta. Obrigado. Nada. Bom dia, tudo bom? Prazer em escutar, Tiago, agradeço a apresentação aqui. Você frisou, André, muito o problema de alteração de